Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez esta semana para apresentar aqui um tema que é uma situação que se passa muito nas consultas de cartomância. A ética numa leitura de cartomância, tanto da parte do cartomante como da parte do cliente. Há alguns mitos ao longo de dezenas de anos, alguns que não são bem esclarecidos ou não são bem propagados de boca em boca ao longo de dezenas e dezenas de anos. Alguns vêm da época da Igreja, da Inquisição, em que nós éramos catalogados como, as pessoas que liam cartas eram catalogados como bruxos e ainda hoje têm aqui alguma má reputação. Numa próxima intervenção eu irei debater esse tema também, que é um tema que está muito mal falado e muito mal propagado nos meios esotéricos e nos meios holísticos, mas isso ficará para uma próxima semana para eu debater esse tema. Hoje o meu tema vai versar sobre isto, porque nós cartomantes temos que ter alguma ética e também o cliente tem que ter alguma ética quando faz uma consulta de tarô ou de cartomância, ou seja lá de que baralho for, tem que ter aqui alguma situação e algum cuidado na abordagem de certas questões. Eu primeiro vou falar na ética da parte do cartomante, ok? E depois, na segunda parte, irei então debater a ética da parte do consulente. Há cartomantes que têm que ter aqui alguns cuidados. Vou primeiro falar da parte do cartomante. O primeiro ponto que eu quero falar na arte do cartomante, a ética profissional em cada cartomante diz-nos o seguinte, diz-nos a mim, da minha experiência. O que eu estou aqui a debater é apenas a minha experiência. Eu não alimento fanatismos, fundamentalismos, nem quero que discordem, nem que concordem. Eu estou a pôr em tema um tema que é muito debatido, mas que é pouco, é pouco debatido, mas não há muita escrita sobre isto. Porquê? Porquê é que não há escrita? Porque a profissão de cartomante não é uma profissão regulada por lei. E como não é regulada por lei, cada um faz o que quer e lhe apetece. Mas há certos princípios que nós temos que ter no atendimento ao cliente, isto seja na arte da cartomância ou seja numa arte qualquer. Nós temos que ter princípios, temos que ter consciência. Temos que ter consciência quando atendemos uma pessoa. Olá, Teresa Queiroz, obrigado por estar a ouvir e um beijinho grande para si daqui também, obrigado. Nós temos que ter alguma ética profissional quando estamos a atender um cliente, ok? Boa noite aos outros todos a quem eu não vi, mas a Teresa é uma pessoa que me segue há muito tempo e que eu tenho um carinho especial, embora nunca a tenha visto, mas um dia irei visitá-la. Prometo que um dia irei visitá-la, ok? Ao resto também boa noite. Teresa Valverde também, boa noite, olá, obrigado por estar a ver. Então, a ética do cartomante, na minha experiência pessoal, ao longo destes anos todos que trabalho em presencial e também online, levou-me a questionar aqui alguns pontos que vou debater aqui, um a um, para que nós tenhamos aqui alguma atenção, especialmente para quem às vezes não tem grande percepção sobre estas coisas, mas que é muito importante. O primeiro ponto que eu quero debater na ética do cartomante, o cartomante deve falar verdadeiramente as mensagens que são transmitidas pelas cartas e não é o que o cliente quer ouvir para se sentir bem. E há muitas mensagens que me chegam de feedback que, por isso é que eu não vou alimentar nem discórdias nem concórdias, ok? Tudo o que eu disser aqui, se alguém comentar a dizer que sim ou dizer que não, eu não vou comentar nada. Eu estou a falar da minha postura em relação às cartas e do que me chega ao longo da vida como experiência e do que me chega aos ouvidos como feedback. O cartomante deve alimentar estas mensagens transmitidas pelas cartas e não o que o cliente quer ouvir. E há muito cartomante que faz uma consulta e continua a dizer o que o cliente quer ouvir. Isto porquê? Fazem isto para que o cliente venha uma, duas, três e quatro vezes. Ou seja, as pessoas querem ouvir aquilo que, na sua percepção, precisam ouvir. Eu quero que eu volte, eu vou arranjar trabalho, eu vou ter muito dinheiro, seja lá o que for. E não é correto nós estarmos a dizer ao cliente que as coisas vão correr tudo bem, porque não é assim. Não se pode estar a alimentar uma expectativa falsa num cliente quando as mensagens nas cartas são o contrário, ok?
Portanto, eu não posso dizer a um cliente que vai correr tudo bem quando não vai correr tudo bem, só na esperança de que aquele cliente venha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez e vai vir sempre. Porquê? Ele sabe que se eu disser que vai correr tudo bem, ele volta à segunda vez e volta à quarta e volta à sexta e vai se manter fiel. Isso não é ético da parte de um cartomante, estar a alimentar expectativas falsas para pessoas que estão fragilizadas, ok? Segundo ponto que eu quero aqui debater é na ética do cartomante, o cartomante deve ter consciência de que é alguém que representa um conselheiro e em quem o consulente confia. Isto quer dizer que eu sou uma cartomante, o cliente vem desesperado com a expectativa de alimentar aqui alguma situação ou resolver alguma situação através dos meus conselhos, não é? Ter aqui uma luz, no fundo, porque está perdido, e nós, como cartomantes, temos que saber que essas pessoas estão fragilizadas, dependem dos nossos conselhos para resolver às vezes questões e problemas muito importantes e às vezes o cartomante não tem muito essa consciência de que o consulente que está do outro lado é alguém em que ele confia. E se eu lhe der uma má mensagem, então essa má mensagem pode ter um impacto negativo naquela pessoa que estará fragilizada, emocionalmente frágil, não sabe que caminho há de tomar, está perdida nessa direção. Portanto, os cartomantes e em geral, devem ter essa percepção que o cartomante é um conselheiro, que vem aqui à procura de uma resposta para o seu caminho, que não sabe qual é que há de tomar, ok? Terceiro ponto que faz falta também falar aqui sobre a ética de um cartomante, é não ser abusivo da fragilidade emocional de quem o procura e não tornar o cliente dependente de si. Portanto, os clientes quando nos vêm às consultas vêm fragilizados, com problemas emocionais gravíssimos, com problemas de desorientação emocional, de problemas até muito graves às vezes, que já vamos falar mais à frente de alguns, e nós não podemos abusar dessa fragilidade do cliente. Se o cliente já está desesperado, eu não posso, com isso, me aproveitar no sentido de dizer a este cliente, venha cá agora daqui a 15 dias, venha cá daqui a 8 dias, venha cá daqui a um mês, porque você precisa de mais uma consulta, porque precisa de mais disto. Aquele cliente precisa de ser orientado objetivamente para o assunto que o está realmente a perturbar naquele momento. E eu não posso abusar dessa fragilidade dizendo ao cliente constantemente que venha cá, por exemplo, imaginemos daqui a 8 dias, excepto se houver uma informação nova ou alguma coisa nova que faça esse cliente retornar a mim dentro de pouco tempo. Do contrário, quando eu tenho uma consulta, eu devo de orientar o cliente no sentido de dizer, ok, você tem aqui este problema, vamos ver o que as cartas nos dizem e a partir daí dar as ferramentas ao cliente para ele seguir caminho sozinho. Portanto, daí que eu digo não ser abusivo da fragilidade do cliente, não é? Eu tenho que lhe dar as ferramentas. E que são ferramentas são essas? Ferramentas são dizer, você tem o caminho A, se for pelo caminho A vai acontecer isto, isto e isto. Se for pelo caminho B, vai acontecer isto, isto e isto. Portanto, dar essas ferramentas e depois deixar o cliente decidir essa questão, né? Portanto, não ser abusivo na fragilidade do cliente para que o cliente retorne após aquela consulta frequentemente, ok? Dar-lhe as ferramentas para ele tomar as decisões dele, indicar-lhe caminhos, mas ele tem que ser autónomo e fazer as coisas por si só. Às vezes há muitos clientes que nos pedem muito, põem-nos a responsabilidade nas mãos e dizem-nos assim, então o que é que eu faço? E eu não posso estar a dizer o que é que aquele cliente faz, nem ele nem nenhum, não é? Eu tenho que me desresponsabilizar dessa situação, porque o papel que ele tem que viver é dele, não é meu. Ele é que tem que passar por aquela experiência. Eu apenas posso lhe dizer assim, você tem o caminho A, se seguir o caminho A, vai encontrar esta situação lá à frente. Se seguir o caminho B, vai ter que encontrar outra situação. Mas a partir daí será o cliente que tem que escolher o caminho que tomará, ou A ou B. Ele não pode estar a dar a mim a responsabilidade de decidir por ele. Daí que eu digo que é muito importante o cartomante dar as ferramentas necessárias para o cliente decidir. Não posso ser eu a dar as ferramentas para o cliente decidir. Tem que ser a pessoa. Eu apenas digo, o caminho A tem este caminho, tem esta direção. O caminho B tem este. Você agora tem que decidir. É você, não posso ser eu. Não podem estar a dar essa responsabilidade a mim, ok?
Outro ponto muito importante aqui na ética do cartomante, elucidar o cliente, o consulente, que é preciso tempo para os acontecimentos se desenrolarem, ok? Não criando a dependência ao consulente de estar sempre constantemente a fazer leituras na esperança de que as coisas aconteçam já. Os clientes, os consulentes, quando vêm a uma consulta, vêm realmente muito preocupados quando é que as coisas vão se desenrolar. Aquilo que a gente vai dizer, seja lá bom ou mau, não é? Quando é que aquilo vai acontecer. E às vezes nós não conseguimos decifrar muito bem o tempo, porque o tempo não é uma coisa que nós consigamos controlar conscientemente. O tempo faz parte dos mistérios divinos e nós, seres humanos, quer sejam cartomantes, quer sejam o pessoal em geral, todos nós não conseguimos controlar o tempo. O tempo é motivado por circunstâncias kármicas e acontecimentos divinos e fatores divinos inconscientemente de não acesso ao ser humano. Daí que quando o cliente vem e quer que os acontecimentos se desenrolem já e querem criar expectativas de quando é que aquilo vai acontecer, no sentido de quando é que isso vai acontecer, diga-me lá quando é que vai. Nós não temos como saber, nós temos uma data mais ou menos aproximada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende do prazo que a gente estipular para a leitura. Mas não podemos dizer que tal facto ou tal acontecimento vai acontecer no dia X, no mês X, no ano X. Às vezes pode acontecer antes e às vezes pode acontecer depois, até muito tempo depois, ok? Portanto, o cartomante também tem que elucidar o cliente de que o tempo não depende da nossa vontade, mas sim de circunstâncias divinas e fatores divinos, ok? Quinto ponto que nós temos que falar aqui sobre o cartomante. Temos que falar aqui que o cartomante também deve explicar em pormenor ao cliente que tipo de leitura é que ele irá obter comigo, neste caso comigo ou com outra pessoa qualquer. Eu, quando faço as minhas consultas presenciais, normalmente sou sempre abordada ou por telefone ou por mensagem, ou seja lá de que maneira for, mas normalmente é por mensagem ou por telefone, e tenho sempre o cuidado de abordar que tipo de consulta é que ele pode esperar comigo. Porquê? Porque o cliente pode não estar familiarizado com o tipo de cartas com que eu estou habituada a trabalhar, ou com que eu trabalho, ou com que eu sinto mais à vontade, e pode querer outra coisa, porque também já tem conhecimentos de tarô e prefere outra coisa. Portanto, é obrigação do cartomante, não é obrigação, mas eu faço isso na minha prática, acho que é uma questão ética e profissional de dizer ao cliente, olha, você com a minha leitura, eu vou falar por mim, no meu caso, eu vou-lhe fazer uma mesa real, são 36 cartas, e o que você vai esperar e vai saber com estas 36 cartas é o futuro, o passado, o presente, o desenvolvimento da relação, a relação, o casamento, como é que ele vai andar, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, a saúde, factos em geral, coisas que estão exatamente para acontecer e o cliente nem sequer sabe, são factos e imprevistos que estão para acontecer no tempo da leitura que a gente estipular, seja lá ela o prazo que for, dentro de 1 mês, 3 meses, seja lá o que for, factos inusitados que estão para acontecer, e é isso que eu explico ao cliente, portanto, e também explico isso tudo em pormenor, portanto, desta leitura você vai obter isto, veja se é isto que quer, porque de mim só pode esperar isto. Agora, se pretende uma outra leitura, uma outra situação diferente, então terá que procurar um colega meu, porque não é essa a minha abordagem, não é esse método, não é esse baralho com que eu me dedico e pode ter mais afinidade efetivamente com outro colega. Eu tento sempre elucidar o cliente que é para quê? Para daqui a alguns dias ou meses ou semanas o cliente não me vir dizer aquilo que você me disse não era muito aquilo que eu estava à espera de ouvir, ou nunca tinha ouvido uma leitura destas, ou nunca tinha visto um baralho destas, ou nunca tinha visto estas cartas, e então eu digo logo, o que você espera de mim é isto, é este baralho, vou obter informações disto e disto e disto e daquilo, e é assim que eu processo a minha leitura e a minha abordagem. Eu acho que isto é muito importante, nós esclarecermos aos consulentes que tipo de serviço nós podemos oferecer, porque eu tenho afinidades com um, mas não tenho afinidades com outro, e o cliente a mesma coisa, eu tenho afinidades com um baralho e tenho afinidades com uma técnica, com um método e com uma determinada metodologia que eu aprendi, e é com isso que eu me sinto inteiramente bem e satisfeita em obter resultados. Então, acho que deve ser uma ética nós oferecermos isso antecipadamente ao cliente.
Sexto ponto que nós vamos aqui debater na ética do cartomante é elucidar os os consulentes ou os clientes de um fator muito importante que se passa às vezes nas nossas consultas. Há clientes que nos vêm com casos muito graves de abusos de violência física, não só abusos de violência física, mas também abusos de violência sexual. E nós, cartomantes, temos o dever e a obrigação de direcionar esses clientes que estão perdidos nessas situações de abusos, sejam eles físicos ou sexuais, para os organismos competentes, para serem tratados juridicamente. Não somos nós, cartomantes, que podemos estar a dar palpites, como tenho ouvido em algumas situações que, do tipo, deixe estar que o marido vai melhorar, isso é só uma fase, provavelmente bebeu mais naquela altura, não estava bem, está perturbado, isso é uma fase, vai passar. Não vai passar nada. Os comportamentos abusivos têm que ser direcionados para os organismos competentes. O ser humano que é abusivo, isso iria dar mais um debate e mais um tema, pode ser que numa próxima intervenção eu venha aqui falar um bocadinho disso. O comportamento humano em termos de psicologia abusivo não tem melhoras, excepto em raríssimas condições, mas isso iria dar um debate aqui alargado que não vou entrar nele, ok? Mas nós, cartomantes, quando ouvimos estas situações, não podemos iludir o cliente com situações de dizer ao cliente que ele vai melhorar e você tem que tolerar e esperar. E porquê é que o cartomante diz isto? Porque enquanto diz isto, aquela cliente vai sempre vir outra vez à consulta na expectativa daquele marido ou daquele namorado, ou seja lá de quem for, vir a melhorar. Portanto, é isso que ela vem à procura no cartomante. Eu vou outra vez procurar a cartomante porque ela disse-me que eu ia melhorar e mantém-se nisto repetidamente anos e anos e anos e, entretanto, continuam a sofrer abusos físicos, psíquicos e sexuais. E isto deve ser encaminhado para os organismos competentes. Dizer à cliente, você, se sofre de abuso físico, tem este organismo assim. É denunciar e ir à polícia, aos órgãos competentes. E não alimentar que aquela pessoa vai melhorar. Isso é crime, ok? Está legislado. Não esquecer deste ponto muito importante. Também o sétimo ponto para o cartomante é o cartomante deve ter aqui uma consciência quando ele não estiver bem, quer seja fisicamente, quer seja psicologicamente, ou por algum motivo de saúde, ou por algum motivo que está a passar uma fase mais negativa na sua vida, o cartomante também não deve ter consultas marcadas, portanto não deve atender ninguém, porque isso também vai pesar um bocadinho na consulta que ele irá fazer com o consulente. Se eu não estou bem, não tem problema nenhum eu fazer um dia de descanso e dizer, olha, hoje não atendo porque passou-se um problema assim, não me sinto bem e efetivamente não tenho energia, não tenho capacidade física, não tenho capacidade psicológica e se não se importa vamos aguardar um dia ou dois que eu, ao fim de um dia ou dois, já estou mais ou menos equilibrada e já conseguirei atendê-lo como deve de ser. Agora, se eu não estou em condições físicas nem psicológicas ou porque passei um problema grande ou porque até mesmo doente, a pessoa pode ter uma doença e não está bem, como é óbvio, precisa-se de recuperar, não é? Então devemos aguardar um dia ou dois e voltar novamente a atender o cliente quando ele está efetivamente bem, quando nós estamos bem, para podermos atender o cliente. O outro ponto muito importante aqui na ética do cartomante é não falar sobre a vida do consulente a outras pessoas, não é? Que nós podemos conhecer, a interagir com outras pessoas que conhecem também aquele consulente e também a outros colegas. Isto é um ponto fundamental, não é? Nós não temos interesse nenhum, penso que os cartomantes não têm interesse nenhum em falar do problema daquele consulente a outros ou eventualmente a colegas. Isso não é bom para a pessoa, portanto pode por outras pessoas, aquela pessoa vir a saber e deixa de confiar naquele cartomante, ok? Depois, 10º ponto, aconselhar sempre o consulente a procurar ajuda médica e psicológica quando verificar que o seu estado não se parece bem. Quando nós atendemos determinadas pessoas, às vezes nota-se perfeitamente que determinadas pessoas não estão bem psicologicamente, não é? Com a conversa, com o desenrolar das histórias, com aquilo que ela nos vai contando, nós temos a nítida percepção de que aquela pessoa não está bem psicologicamente. E de forma harmoniosa e calma e pacífica devemos direcionar essa pessoa
para ela procurar uma ajuda médica, porque afinal nós não somos médicos, nós somos apenas pessoas que lemos cartas, interpretamos cartas, não somos, embora possamos desempenhar aqui um papel de conselheiro, mas não somos ninguém especializado na área científica e eu não tenho conhecimentos nenhuns para poder dizer à pessoa, você se calhar tem que tomar um medicamento assim ou um medicamento assado, porque você está efetivamente em termos da sua parte psicológica, está efetivamente um bocadinho fragilizada e isso pode ser problemático a longo prazo, porque a longo prazo os problemas psicológicos podem se agravar. Então, de forma harmoniosa, dizer ao nosso consulente que ele deve procurar ajuda médica ou psicológica para ver um tratamento adequado realmente ao seu estado físico ou psíquico, não é? 11º ponto que o cartomante deve ter. Também deve ter aqui alguma ética e um bom senso e uma grande consciência, especialmente uma grande consciência bem firmada, de que ao mencionar trabalhos espirituais ou problemas médicos, deve ter aqui uma grande consciência nisso. Ouve-se muito e vem ao nosso feedback pessoas que vêm mencionadas por outros cartomantes, não sei quem é, não me interessa, não vou mencionar nomes, também mesmo se soubesse não mencionaria, mas não sei, mas chegam aqui o feedback disso, de que o cartomante tem muita tendência de dizer que toda a gente não, grande parte das pessoas que eles analisam, a sua vida não anda para a frente porque você tem um trabalho, a sua vida não anda para a frente ou não vai arranjar um trabalho ou não tem dinheiro, porque efetivamente há um trabalho de macumba ou de magia ou de feitiçaria negra, ou seja lá o que quer que seja, que o cartomante diz ao consulente. E isso realmente não é assim. Ou seja, a minha prática ao longo dos anos em mesas reais é uma das técnicas que eu utilizo, são 36 cartas de Petit Lenormand, nós constatamos em cada 10 mesas reais, portanto a gente analisa por ano dezenas de mesas reais, em cada 10, uma série de 10 mesas reais, só uma ou duas é que efetivamente a pessoa tem magias negras, macumbas ou aquilo que as pessoas quiserem chamar. Portanto, há algum trabalho espiritual mais pesado. De resto, não existe trabalhos nenhuns. O que existe são energias negativas, estados depressivos, situações de altos e baixos na vida que nós todos temos, não é? Uma hora estamos bem, e passado um mês ou umas horas ou até no dia seguinte já não está nada bem, está tudo mal. Então nós temos fases em que estamos negativos, em que há uma energia negativa. Eu não posso estar a dizer a um cliente que aquela energia negativa é macumba, é feitiçaria, porque mais uma vez ali o cliente fica fragilizado e então vai ficar pior que aquilo que já estava, ok? Se ele está numa fase má, numa fase negativa, numa fase em que as coisas não lhe estão a correr bem, então eu, ao estar a dizer àquele cliente, olha, você tem aqui uma magia, e foi fulana, e foi assim, e foi assado, e você não vai andar para a frente, e você está assim, você está assado, aquele cliente não vai estar bem. Isso é um erro péssimo para se dizer a uma pessoa, a um consulente, ok? Então nós temos que, como cartomantes, ter muito cuidado quando mencionamos isso, que existe trabalhos de natureza espiritual, temos que ter absoluta certeza de que aquilo existe e está lá presente na mesa dele. Eu, como digo, em cada série de 10, no máximo 1 a 2 mesas, em cada série de 10 mesas que se tira, de 1 a 10, de 1 a 2, peço desculpa, é que pode estar ali magia feita. Mas, e mesmo assim, é preciso ter muito cuidado para se tirar essa conclusão, ok? Portanto, é mau nós estarmos a utilizar estas técnicas para usurpar dinheiro a pessoas que realmente não têm problema nenhum de magia, apenas precisam ser direcionadas, talvez com um aconselhamento psicológico, talvez com um tipo de terapias holísticas, talvez com um tipo de terapias esotéricas, direcioná-las para o outro lado. Elas não têm magias nenhumas, é apenas uma fase da vida em que as coisas estão más. Nós, o ser humano, somos dualidade e a vida é dualidade. Uma hora a vida está boa, uma hora a vida está mal e vamos alternando em ciclos. Portanto, aquilo que a pessoa está a passar pode ser apenas uma fase má. Agora, eu não posso utilizar isso e dizer à pessoa, ok, você está a passar uma fase má e nada vai andar para a frente porque você está cheio de magia. Não é assim. Temos que ter algum cuidado, consciência,
porque isso não é ético estar a dizer isso às pessoas sem ser verdade. E eu conheço casos que me vieram dar o feedback de pessoas que foram-lhes pedidos centenas de euros e algumas milhares de euros por trabalhos que se calhar não existem. E se existem, aquele dinheiro, a pessoa também não sabe se o trabalho foi feito, se não foi feito. Quando é centenas de euros, milhares de euros, é algo que não está muito bem esclarecido. Não é ético fazer-se isso a uma pessoa, porque essa pessoa pode não ter trabalho nenhum. Isso é uma forma de poder, de gerar poder sobre a pessoa, daquela pessoa ficar dependente de mim. Devemos ter algum cuidado, porque tudo o que se diz, tudo o que se faz para outro ser humano vai voltar para nós mais tarde ou mais cedo, ok? E nós, como cartomantes, temos uma responsabilização muito maior, porque temos que ter consciência das leis divinas para podermos agir com consciência para todos os seres humanos, ok? Vou fazer aqui uma pausazinha, vou só agora falar a seguir da parte do consulente. Ora bem, então vamos lá agora falar da parte do consulente. Da parte do consulente também há aqui temos que ter alguma ética, não é? Falei da parte do cartomante, mas o cartomante não é sempre o mal da fita. O consulente também tem aqui alguns pontos que tem que ter consciência. Então o cliente, o primeiro ponto que deve ter consciência quando faz uma leitura de cartas ou de cartomância é que o tarólogo ou o cartomante não é vidente. Vidente é uma pessoa que vê e nem precisa de cartas, ok? São faculdades mediúnicas que tem e que nem precisa de cartas. Não quero com isto dizer que não haja cartomantes videntes, mas segundo as estatísticas e os textos que se lê ao longo dos anos e dos séculos, cartomantes videntes são muito poucos, a percentagem é muito pouca. Eu nem vou dizer a percentagem para não ofender ninguém, nem criar aqui, alimentar fanatismos, mas são muito poucos. Mas um cartomante vidente nem sequer precisa de cartas, vê e diz e relata tudo aquilo que está a ver. Isto para dizer o quê? Quando nós interpretamos cartas como cartomantes, nós interpretamos símbolos, mensagens, métodos, técnicas. Portanto, nós não temos aqui nenhum olho em algum sítio e abrimos o olho e vê-se tudo. Ou seja, a vida da pessoa, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, olha, daqui a 30, por exemplo. Não, nós interpretamos as cartas, as mensagens que estão ali escritas, baseadas numa metodologia que nós vamos estipular para um mês, para 2, para 3. Portanto, não temos ali um olho em que a pessoa pode esperar que a gente comece a olhar e diz assim, olha, você ontem jantou brócolis, amanhã vai jantar feijões, no outro dia vai jantar arroz. Não, nós não conseguimos ver isso, não é? Portanto, o cliente e o consulente têm que ter noção e consciência de que estamos a interpretar cartas com mensagens que estudamos dezenas de dias, meses, anos, e para isso eu não tenho ali nenhum olho e não vejo assim a longo prazo, ok? E especialmente tudo, não vejo tudo. Há coisas que não se podem ver nas cartas, e também já vou falar nisso mais à frente, ok? Mas o cliente tem que ter consciência disso, que o cartomante não é evidente, não tem bolas de cristal para ver. Isto porquê? Eu vou-vos dar um exemplo. Vem muito cliente às nossas consultas e diz assim, para vocês terem uma noção do que é que eu estou a explicar com esta frase. Vêm clientes que dizem assim, veja lá o que é que vai acontecer no meu futuro. Mas o futuro em relação ao quê? Em relação ao trabalho, em relação à saúde, em relação ao casamento, em relação ao amor, em relação à saúde, em relação, sei lá, a qualquer coisa. O futuro é muita coisa, o futuro é tudo, não é? Nós, no futuro, somos tudo. Temos muita coisa. Outras dizem, mas vejam lá o que é que vai acontecer em relação ao amor. E depois não dizem mais nada. Mas em relação ao amor, do quê? Mas em relação a quê? As pessoas têm que se especificar, têm que fazer uma abordagem a dizer o que é que querem, porque a gente não tem uma bola de cristal, não vemos ao longe, não temos aqui algo que se vislumbra e dizemos tudo, olha, vai-se passar em relação ao amor, você vai passar ali uma estrada e vai encontrar um homem que é o Zé Manel do outro lado. Isso não funciona assim, as coisas não funcionam assim, temos que ter um assunto específico para eu dizer o desenvolvimento desse assunto, não é? Veja lá o que é que vai acontecer no meu futuro. O meu futuro é tudo.
É tudo, nós estarmos aqui, temos um futuro em relação a muitos assuntos, ok? Segundo ponto, para o cliente ou o consulente, que ele tem que ter em atenção. Não esperar que o cartomante, em poucos minutos, analise as cartas para um futuro de anos. Isto passa-se mais nas consultas online, mas às vezes também se passa nas consultas presenciais. Um cliente, nas minhas consultas presenciais não se passa tanto, porque eu estou mais liberta em termos de tempo para poder dar as informações às pessoas, aos clientes que me vêm procurar. Mas o online, sim, passa-se isto muito. O cliente compra minutos, sejam eles quais forem, 10, 20, 30, 40, 50, e querem que nós, em minutos, consigamos vislumbrar um futuro a longo prazo, se for preciso daqui por 5 anos ou daqui por 10. E nós não podemos fazer isso. Porquê? As cartas, precisamos de tempo para a análise das cartas, para termos a mensagem que elas nos transmitem. Precisamos de utilizar métodos diferentes, consoante a pergunta, consoante o tema, consoante aquilo que o cliente pretende, temos que utilizar vários métodos de tiragens. Portanto, eu não posso, em 10 minutos, olhar para as cartas e o consulente e o cliente ficar à espera e a pensar assim, ela tem ali um olho e vê tudo. Isso tem, alguns videntes têm. Nós, cartomantes, uma grande maioria não temos. Precisamos de tempo para analisar os métodos, as tiragens, os significados que as cartas nos dizem, respeitando o assunto que nos dizem, e isso não se faz em minutos. Portanto, o cliente, quando não tem capacidade de comprar mais minutos, então mais vale se resguardar e fazer uma consulta quando tiver capacidade monetária para fazer uma consulta mais alargada, 1 hora, meia hora, seja lá o que for, e aí pode obter muito mais informações. Em vez de estar a gastar todos os dias 10 minutos, então guardar se calhar esses 10 minutos e ao fim de uma semana já tem 1 hora ou 1 hora e meia. Porque nós, numa hora ou 1 hora e meia, conseguimos analisar muita coisa e muitos factos e muita evolução das coisas. Agora, em 10 minutos eu não consigo ver nada. 10 minutos, se calhar, pouco mais dá do que para baralhar cartas e começar a interpretar as mensagens. Não é para ver a vida em 5 ou 10 anos, como alguns clientes nos pretendem. Portanto, o consulente também tem essa obrigação de ter isso em mente e em consciência. Terceiro ponto. Do consulente e do cliente. O consulente ou o cliente também deve dar as informações necessárias para obter o máximo de informação na consulta. Ou seja, quando um cliente nos vem procurar, não nos pode estar a esconder informações. E fazem muito isso no sentido de experimentar o cartomante. Agora não lhe vou dizer nada porque ela é cartomante e vai ter que me dizer as coisas tal e qual como são. E isso não funciona assim. É óbvio que nós vamos ter a capacidade de perceber essas informações, mas tem que nos dar tempo. O cliente vem e não nos diz nada, e nem diz, nem é casado, nem tem trabalho, nem tem isto, nem tem aquilo. E diz assim, veja lá e o que é que se vai passar. Então, e nós, o que é que se vai passar? Então, mas tem que dizer se é casado, se tem trabalho, como é que é o seu trabalho, como é que não é. Porque se não me dissesse que tem trabalho, eu não sei como é que eu lhe posso analisar o trabalho se você não me diz que tem trabalho, não é? Posso ver se tem trabalho, mas vai demorar mais tempo. Porquê? Porque tenho que tirar uma tiragem para dizer assim, tem trabalho ou não tem trabalho? Tem relação ou não tem relação? Eu vou conseguir lá chegar, mas vou demorar mais tempo. Então, se o cliente nos disser logo antecipadamente, olha, tenho trabalho por conta de outra, tenho trabalho ou com contrato, tenho um relacionamento ou não tenho relacionamento, estou separado ou não estou separado, estou a viver na relação, é mais fácil. Então, nós, se a partir dessas informações nos disserem, nós a partir daí vamos logo começar a desenvolver o tema, tirando mais informações. Agora, se não nos disserem nada, aí torna-se difícil. Torna-se difícil porquê? Eu não sou adivinha, não sou vidente, não tenho bola de cristal, não sei se a pessoa tem ou não relação, não sei se tem ou não trabalho, ok? É necessário que o consulente nos dê as informações. Para quê? Para nós também darmos o máximo de informação à pessoa, porque senão assim nem ele dá muito, nem eu lhe posso dar muito. Se ele não me dá as informações necessárias, como é que eu lhe vou dar? Ele está-me a esconder, como que? A experimentar, a ver se eu sei ou não sei, e eu não posso fazer isso porque ele também não me dá. Eu consigo lá chegar, mas em vez de 1 hora, se calhar leva 1 hora e meia, e o cliente depois não quer pagar, não quer comprar minutos, por exemplo, no online. Então é necessário que o consulente nos faculte as informações, está bem?
Outro ponto também muito importante para o consulente, para o cliente, é não procurar saber da vida de terceiros, excepto se houver algum envolvimento com o consulente na sua vida. Ou seja, se eu estou, imaginemos que eu estou com o meu marido mal, e há uma pessoa que realmente está a fazer-nos também mal, ou que está a prejudicar, ou que disse isto, ou que disse aquilo, portanto, eu aí posso ver porque está a interagir comigo e com o meu marido. Agora, se uma pessoa não tem nada a ver connosco, porque raio é que nós havemos de dar informações sobre a Maria, que não tem nada a ver comigo, nem com o Zé, nem com a outra pessoa que nos está aqui a fazer alguma situação de dificuldade. Isso não faz sentido. A vida dos outros não me interessa para nada, a ninguém. Interessa-me saber da vida de alguém que está diretamente ou indiretamente relacionado comigo, mas é até um determinado ponto também, porque se não tiver, também eu tenho que bloquear essas informações. Imaginem que vem uma pessoa à minha consulta e diz assim: olha, veja-me aí a vida do Zé e da Maria. A vida do Zé e da Maria não interessa para aquela pessoa, porque ela não tem nada a ver com a vida de terceiros. Ela deve resolver a sua vida, a vida de terceiros diz respeito a ela. Não tem nada a ver se o Zé e a Maria estão bem, se estão mal, se dão bem, se dão mal, se estão a passar um período bom, se estão a passar mal. Isso não interessa. Ela deve se preocupar em resolver a sua vida de acordo com o que se passa na sua situação familiar. Ora bem, outro ponto também muito importante na vida, na parte do consulente, do cliente, é não mentir para tentar obter factos da vida de outras pessoas. Isto também é uma coisa que se passa muito no dia a dia. Ora bem, há muitos clientes que nos chegam e dizem assim: eu sou irmã do Manel e o Manel está casado com a Maria e estou muito preocupada com o Manel porque o Manel é meu irmão e eu estou preocupada com o casamento e veja lá o casamento do Manel com a Maria. Isto é mentir, porque normalmente a gente sabe que isto é mentira. Aquela pessoa que nos está a perguntar sobre coisas sobre o Manel e a Maria não tem nada de irmã do Manel e da Maria. É apenas, se calhar, uma ex-namorada que pretende obter informações sobre a vida do Manel e da Maria. E não deve ser feito isso, não deve mentir sobre coisas para tentar obter dados das vidas de outras pessoas, ok? Portanto, não se fazer passar por irmã, por prima, seja lá o que for, porque a vida do Manel e da Maria, se ela quiser saber como é que está o casamento dela, ela vai telefonar para um cartomante, vai perguntar para saber como é que está o seu casamento. Não precisa outra pessoa estar a querer saber factos das quais a pessoa já seguiu vida, seguiu outra vida. Essa pessoa que está a perguntar, siga também, porque se calhar está presa ainda a um relacionamento que a pessoa já está noutro relacionamento e ela faz-se passar por irmã a dizer que está preocupada com o casamento do irmão, quando não é irmão nenhum, é apenas se calhar um ex-namorado, um ex-marido, alguém que ela não se consegue desprender emocionalmente e quer saber se o casamento da pessoa está a correr bem. Isso é muito mau, fazer uma coisa dessas, mentir sobre factos para tentar obter informações de clientes, ok? Outro ponto aqui também muito importante para o consulente ou o cliente é ter consciência de que o cartomante também pode errar e que essa margem de erro situa-se entre 20% a 30%. De todos os autores que eu já li, em várias línguas, já li autores espanhóis, franceses, ingleses e norte-americanos, na arte da cartomância, seja na cartomância tradicional, seja tarot, seja Petit Lenormand. Todos eles são unânimes na mesma história. O cartomante pode errar, sim, entre 20% a 30%. Não há autor de nacionalidade nenhuma onde eu não tenha encontrado essa informação nos livros deles. E esses 20% ou 30%, portanto, nós temos uma margem de acerto entre 70% a 80%. E esses 20% a 30% que nós estamos, não nos é permitido acertar, estes 20% a 30%, tem a ver com factos que o cliente ou o consulente desconhece. Dizem os autores que esses 20% a 30% são devidos a factos desconhecidos do domínio divino, a que o ser humano não pode ter acesso, não pode ter consciência. Daí que ele erra 20% a 30%. São factos que eu não posso ter maneira de saber, algo que pode ter a ver origens kármicas, algo que tem que origem na sua gênese divina. E então o consulente deve ter em atenção que nós, cartomantes, também erramos sim, 20% a 30%, segundo as estatísticas, e também nas nossas práticas diárias nós encontramos isso, sim senhora. E isso deve-se
a esta razão que eu expliquei de que são factos não controlados por nós. Temos que respeitar isso. Essencialmente, o consulente tem que respeitar isso e saber que isso pode não acontecer. Temos que acertar entre 70 a 80, mas o resto nós temos que ter consciência que podemos errar, sim. E esses é devido a fatores divinos. Depois, também outro sétimo ponto que o consulente ou o cliente tem que ter em atenção quando nos consulta numa consulta. Não fazer perguntas subjetivas como que experimentar o cliente, ok? Portanto, eu acho que isto já falei aqui um bocadinho, mas vou voltar aqui a falar sobre isto. Há muitos clientes que nos abordam também a experimentar o cliente, a ver se ele é bom ou mau, como se o cliente se pudesse definir assim, ou seja, não lhe digo nada e ele vai ter que me dizer tudo, mas dizer-me tudo, lá está, voltamos à eterna questão, e para eu dizer tudo tinha que ter uma bola de cristal, onde via lá tudo a acontecer, os factos todos, não é? Desde que eu me levanto até que me deito, e isso não é possível. Portanto, não se pode fazer perguntas subjetivas do estilo, veja lá o que é que vai acontecer para a minha vida, veja lá o que é que a minha filha está a pensar, veja lá onde é que o meu marido anda, veja lá o que é que amanhã eu vou fazer, veja lá o que é que eu devo fazer. Isso são perguntas subjetivas, portanto, ao qual nem o tarô nem a cartomância dão respostas objetivas, assertivas e concretas para a pessoa resolver a coisa. Das duas, uma, a pessoa não sabe o que é que quer, ou efetivamente não está elucidada que tipo de perguntas deve fazer, para poder obter o quê? Para poder obter um bom conhecimento de como resolver os seus problemas. Porque se eu não sei o que é de perguntar, como é que eu vou obter uma resposta? Veja lá o que é que vai acontecer na minha vida. Na nossa vida acontece tanta coisa, tanta. Desde que a gente se levanta até que se deita, acontece N coisas durante o dia. Imaginem, num mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Portanto, nós temos que... às vezes, direcionar o cliente e em vez de eu estar a explicar isto tudo, às vezes por mensagens, e estar a explicar e dizer e perder tempo, e o cliente depois está estressado e depois fica zangado connosco porque nós estamos a dizer coisas que era para a consulta. E às vezes é preferível, se calhar, ouvirem um vídeo todo assim e quando nos vierem pedir uma consulta já estarem elucidados do que é que devem fazer. Então, quando eu vou a um consulente, eu já tenho que ter os temas direcionados na minha cabeça e dizer assim, eu quero saber do trabalho, veja se vou arranjar trabalho, veja se vou arranjar isto, veja se isto vai acontecer. E aí estamos a objetivar uma pergunta para poder termos informações mais concisas, mais objetivas e mais direcionadas. Agora, perguntas subjetivas, veja o que vai acontecer. Acontecer, acontece muita coisa. Amanhã levanto-me, sabe, posso-me levantar ou não, sabe Deus, e o resto do dia vai-se desenrolar. Perguntas subjetivas de natureza, assim, as cartas não dizem nada. Não é que isto seja má vontade do cartomante, é mesmo as cartas não dizem nada, porque o cliente não sabe o que quer, nem sabe direcionar as coisas, e então as cartas também não dizem, ok? 8º ponto para o consulente. Então, o consulente também deve ter consciência que não deve ir procurar vários cartomantes para confrontar se as respostas estão coincidentes ou não. Este ponto também é muito, muito, muito recorrente nas nossas consultas. Acabam de fazer uma consulta com um e vão procurar outro, e a seguir vão procurar outro, e às vezes procuram 4 e 5, ok? No sentido de ver se a informação que o primeiro disse, o segundo vai dizer, e se a informação que o terceiro disse, o segundo também disse, e se o que a quarta disse, o terceiro também disse. E depois, quando chegam a um ponto, dizem assim, pois, mas eu já tive 2 consultas com colegas seus, e eles disseram o contrário, você está a dizer que sim, e eles disseram que não, ou vice-versa, seja lá o que é que for. E a minha resposta, mais ou menos, lá está, mais uma vez para elucidar o consulente ou o cliente, vou dizer assim, ok, eu não sei o que é que o meu colega disse, eu não sei que método é que ele trabalha, eu não sei com que cartas é que ele trabalha, não sei o que é que ele viu, se ele é vidente, se ele está a ver as cartas, ou se não está a ver cartas nenhumas, ou se está a dizer aquilo porque nem lhe apetece dizer mais nada. Ou se é daqueles cartomantes que, efetivamente, como eu disse no início, estão a dizer aquilo só para o cliente se sentir bem.
e voltar novamente a segunda e a terceira vez e não estar nem sequer a analisar cartas. Mas eu, como sou fiel aos meus mestres, a quem me ensinou, aos livros, aos autores que leio e a todas as metodologias que meto em prática, eu devo fidelidade às mensagens das cartas. E eu analiso sempre as cartas, ok? Portanto, eu não procuro agradar a ninguém nas respostas. Se as situações dos clientes ou dos consulentes são boas, ok, ótimo. Quando ele vier, ele diz-me assim, olha, foi bem, correu bem, ótimo, aquilo que você me disse correu bem. E eu digo assim, fico feliz que as coisas tinham corrido bem. Mas se eu estou a ver mensagens que são negativas, as coisas não se vão dar bem, não vai correr bem como a pessoa está a criar aquela expectativa, eu tenho que dizer ao cliente e ao consulente assim, olha, prepare-se porque a fase que vem não é tão boa quanto você tinha imaginado ou criado tanta expectativa e você tem que se preparar, ter armas, ter bagagens, ter uma força superior àquilo que você tinha anteriormente para poder efetivamente munir-se de todas as armas, porque o que vem aí não é bom, é mais negativo. E aí o cliente vai ter que lidar com isso, ok? Se é bom, se não é bom, não é bom. Porque a vida é dualidade. Agora está bom e depois está mau. E volta a estar outra vez mau e volta a estar outra vez bom. Portanto, os cartomantes não podem vir a um ou outro cartomante 3 e 4 diferentes na espera de que o primeiro confirme o segundo confirme o terceiro e por aí fora. Isso não pode acontecer. Porquê? Não devemos procurar mais do que um cartomante, no mínimo, no máximo dos máximos, e já é muitos máximos, 2 cartomantes em quem ele confie. E depois, efetivamente, ficar à espera de ver o que vai acontecer, para ver se realmente tem a razão. Ouvirem. A confrontar 2 e 3 e 4 pessoas diferentes porque aquele disse que era assim e você está-me a dizer que era assado, então não acredito em si, ou não acredito no outro. Isso cria uma falsa imagem do cartomante para aquele cliente e aquele cliente não vai ter mais confiança em cartomante nenhum. Sabem o que é que eles dizem na volta da consulta? Não acreditem nada disso, das cartas, porque afinal dizem todos cada um a sua coisa. E às vezes eles dizem isso porque a culpa é deles, não é nossa. Se eles tiverem um cartomante de confiança, eu tenho clientes todos os meses assíduos. Não sei se eles vão a outros, mas pelo menos eles voltam todos os meses. Então é sinal que eles gostam da consulta que eu lhes faço, porque se eles não voltam, é porque gostam mais do método do outro. E eu deixo e respeito que a pessoa vá procurar outro que tenha mais afinidade com a pessoa. Mas se a pessoa depois vem dizer que isto é tudo uma vigarice, que as cartas são uma vigarice, a culpa deve-se aos clientes, não ao cartomante. Então encontrem um que realmente tenha afinidades convosco e depois fidelizem-se a esse. E não procurem 3 ou 4, porque é como eu digo, eu sei lá se aquela pessoa que disse uma mensagem diferente da minha não está a dizer o contrário. Não está a dizer o contrário para cativar o cliente, para que ele venha. Está-lhe a dizer só coisas boas. E eu agora aqui nas minhas cartas só vejo coisas más. Então, a culpa aí é um pouco do consulente ou do cliente em ter essa má percepção de que as cartas são uma grande vigarice. Tenham isso em atenção e, quando forem, tenham mais consciência disso, ok? O nono ponto aqui para o consulente ou para o cliente é desconfiar sempre do cartomante que pede quantias elevadas, mencionando trabalhos feitos. Acho que já falei nisto lá atrás, na parte do cartomante, mas vou voltar a frisar. Como eu disse, há poucas mesas reais onde se vê que há magias negras. Portanto, há efetivamente num lote de 10 para aí 1 ou 2 o máximo. Então, se eu vou a um cliente ou um cartomante e eu venho de lá que já tenho que fazer um trabalho, foi uma leitura para a primeira vez e agora saio de lá para além de uma leitura que tenho que pagar centenas de euros e às vezes milhares de euros porque o cartomante disse a minha vida está muito mal e vai acontecer muito mal e a sua vida não vai andar para a frente se você não fizer um trabalho e porque tem magia negra e porque tem uma cumba e agora o trabalho são X centenas de euros ou X milhares de euros. É de desconfiar e procurar, aí sim, um outro cartomante que confirme essa história, está bem? Porque nem toda a gente tem macumbas, como eu efetivamente falei, às vezes o que está a acontecer é uma fase má, aqui eu tenho que meter um bocadinho a minha colher como astróloga, ok? Há coisas que as pessoas não sabem, e nós estudamos isto na astrologia profundamente, há coisas que são kármicas, ok? E as cartas, às vezes nós temos que passar por problemas kármicos grandes,
que já vêm marcados no nosso mapa, para podermos ter lições, experiências e aprendermos alguma coisa. Portanto, e às vezes é só uma fase má, que, de acordo com a astrologia, a gente sabe, olha, está a acontecer isto aqui, esta pessoa está a passar aqui por um mau bocado, mas isto, ao fim de um ano ou dois, isto anda para a frente e as coisas vão se desenrolar. Portanto, não é tudo magia, não há tudo macumba, mas sim fases más que acontecem na vida de cada um e todos nós estamos sujeitos à mesma coisa, porque estamos todos sobre a lei divina, sobre a lei do karma e vão acontecendo coisas boas e coisas más ao mesmo tempo. Portanto, desconfiar sempre de cartomantes que pedem quantias elevadas mencionando trabalhos feitos. Não quer dizer que os meus colegas, não quero ofender ninguém, não possam receitar um trabalho, uma vela, uma oração, uns banhos, umas velas para abrir, para desbloquear, até mesmo essa energia negativa que a pessoa está a ter, pronto, porque há pessoas às vezes depressivas e isso atrai cada vez mais negatividade. Então, ok, se o colega trabalhar com uma mesa radiónica, ou com velas, ou com banhos, ou com alguma coisa que possa minimizar isso, ok, dentro daquilo que é consciente e aceitável, ok? Para o cartomante e também para o cliente, porque estar a receitar e a dizer que é tudo macumba e agora tem que cá dar-me 10 mil euros e a seguir tem que me dar 20, é desconfiar, ok? Até porque não temos a certeza se faz alguma coisa e se aquilo tem realmente efeitos, porque pode até nem existir nada e então não tem efeitos nenhum, ok? Portanto, é uma situação que o consulente cliente deve desconfiar quando esta conversa é feita logo numa consulta de cartas assim, ok? 10º ponto, pedir informações ao cartomante do tipo de consulta que ele faz. Eu acho que eu já falei nisto lá atrás, mas é um serviço, nós prestamos um serviço, como eu quando tenho um problema numa torneira, tenho que chamar aqui um canalizador ou um eletricista quando tenho um problema na eletricidade, e eu quando tenho um problema na eletricidade digo, olha, tenho aqui um problema neste candeeiro e tal, ele não acende, faz isto, o que é que você vai fazer? O que será o problema? O que é que você então vai reparar? O que é que vai pôr? É um fio, é uma lâmpada, é isto, é aquilo? Portanto, nós vamos pedir um serviço e ele tem que nos dar o feedback do que é que vai fazer. Não é, eu vou chamar o eletricista para arranjar um candeeiro, ele chega aqui, olha, toma lá, isto é 50 euros e eu fico sem saber o que é que ele fez. Então, mas fez o quê? Não sei, não vi, não estava presente, não sei. Não, ele tem que me dizer, eu tenho que saber o que é que ele vai fazer. A mesma coisa num serviço da cartomância, ou seja, esta pessoa quando vai a um cartomante tem que pedir que tipo de consulta é que ele faz, aquilo que ele já vinha cá, com que método que você trabalha, com que cartas, o que é que eu posso esperar da sua consulta, se vê o passado, se vê o presente, se vê isto, se vê aquilo. Portanto, aí nós temos presente que temos que ter aqui atenção do que é que ele nos oferece, não é? Eu vou pagar um serviço, ele vai-me oferecer qualquer coisa. E quando o cartomante nos diz, olha, vou ver isto, vou fazer aquilo, vou aqui ver isto, vou aqui ver aquilo, de acordo com a história da pessoa, com o relato da pessoa, nós pedimos essas informações. Acho que isso é ético também do consulente pedir essas informações ao cartomante, ok? 11º ponto para o consulente ou cliente. O cartomante é um serviço como outro qualquer, ok? E é pago, não é um serviço grátis, fundamentado em mitos que vêm da idade da Inquisição e da Idade Média, em que nós temos que prestar auxílio grátis, ou seja, que isto é caridade, que isto é um dom de Deus, que isto é assim, que isto é assado. Isso é tudo mitos desenvolvidos de boca em boca, passados de boca em boca, que um diz que é amarelo e quando chega ao 10º está preto. Portanto, imaginem o que é isto passado de boca em boca ao fim de centenas de anos. Caridade é nós fazermos o bem a quem nos está próximo, seja de que maneira for. Não é prestar consultas. Eu vou ao médico e chego lá e digo-lhe assim, olha, doutor, eu não tenho dinheiro, mas estou aqui com um problema muito grave, o senhor não me pode consultar de graça. Experimentem fazer isso um dia e depois vocês vão ouvir a resposta. Ele estudou medicina, é da área científica. E quem é que vos diz a nós, a vocês, que nós cartomantes não estudamos para sermos quem somos naquela altura, para prestarmos o serviço que prestamos? Lemos muito, estudamos muito, gastamos muito dinheiro em formações, gastamos muito dinheiro em livros, em workshops, reciclagens, cursos novos, para poder prestar um serviço como deve ser. Só porque não é da área científica, não dá o direito a ninguém de pedir consultas grátis. Isto não é caridade. Caridade é eu ir alimentar alguém que necessite, seja de que maneira for, fazendo doações, indo levar a sopa aos pobres,
dar um sorriso a uma criança, estender a mão a um mendigo, isso é que é caridade. Em lado nenhum está escrito que temos que prestar serviço de consultas de cartomância grátis. Nós somos um serviço, o canalizador também vem à minha casa, eu não sei se ele estudou ou não estudou, não me interessa, só me interessa que ele arranje a torneira e eu não lhe vou pedir um serviço grátis, olha, porque eu também não consigo pagar, veja lá se me faz isto de graça. E o homem veio gastar o dinheiro, a gasolina, seja lá o que for, não posso pedir isto. Não sei por que raio, isto também não posso explicar, não tem interesse para aqui, é muita filosofia, mas por que raio isto foi feito ao longo dos anos e as pessoas foram perpetuando isto como se isto fosse algo que tem que ser feito de graça. É um serviço, não é uma profissão legislada no nosso país, porque ainda não é, mas há países que já é legislado como profissão e podem ter uma profissão legalizada e talvez por não ser legalizada esse é um dos aspectos mais recorrentes, porque as pessoas nos pedem isto, como se isto fosse um jogo, como se isto fosse qualquer coisa. Isto é um serviço profissional, como outro qualquer, como arranjar uma torneira, um fio, seja lá o que for. Portanto, as consultas não são grátis. Há um serviço, tem o meu tempo e cada pessoa que vem tem que perceber isso. Mesmo quando nós não acertamos, não é? A pessoa pode dizer assim, agora não pago porque a pessoa não acertou. Também há umas clientes que dizem assim, você não acertou em nada, então agora se calhar tinha que me devolver o dinheiro. É uma conversa muito engraçada, mas quando se vai ao médico, quando lá se vai 2 e 3 e 4 vezes e o médico também não acerta com a terapêutica e gasta 100 ou 200 euros de medicamentos, ninguém volta ao médico a pedir e é uma questão física de saúde. Não sei porque é que aqui num cartomante, o cartomante tem que acertar 100%, tendo aquela margem de 20% que não é controlada por fatores divinos, mas circunstâncias kármicas e divinas, porque é que o cartomante tem que devolver o dinheiro quando a sua margem de erro será de 20% a 30%. E o médico, eu fui lá 4 vezes, paguei 200 euros de medicamentos, olha, ele não conseguiu acertar, se não há a quarta com o meu diagnóstico. Ainda não vi ninguém pedir o dinheiro a um médico. Mas porquê é que não pedem? Porque ele é científico, nós cartomantes não somos. Não somos, mas temos que ver quem trabalha de maneira credível para podermos reconhecer a consciência de que há coisas que não fazem sentido. São mitos alimentados de boca em boca e mitos extremamente falsos. E cada vez se vê mais mitos perpetuados, desde que veio aqui muitas coisas esotéricas e muitas coisas holísticas, perpetuados de boca em boca, por quem tem interesses para aquilo, ou para isto, ou para o outro, não é? Portanto, esta é mais uma das coisas que não está correta, nós pedirmos o serviço grátis ao cartomante. O cartomante está aqui, empatou o seu tempo, para chegar àquela conclusão dele ler as cartas daquela maneira, empatou montes de meses, montes de leituras, anos de formação, de reciclagens, de noites perdidas que está a estudar e se calhar outros estão a dormir e ninguém pensa nisso, pensa que o cartomante chega aqui e que tem o dom da visão e que efetivamente pode prestar um serviço grátis porque afinal é rico. Também temos casa, também temos alimentos para comprar, luz, água, ninguém nos dá nada, não caiu do céu. Se todos os cartomantes vivessem do céu, então não precisavam de ser cartomantes, como um engenheiro, o eletricista, o canalizador, o pedreiro, vivíamos todos bem, porque afinal também não tem informação, o pedreiro também não tem informação, não há escola de pedreiros, não é? Que eu conheça também não há, e paga-se bem a um pedreiro. Então não podem estar a exigir isso a um cartomante não, vocês não sabem, o consulente ou o cliente, quantas horas nós perdemos por dia, por mês, ano após ano, até chegarmos a uma conclusão, a perder noites e noites inteiras de ler, de estudar, de aplicar métodos, de aplicar técnicas. Isto eu falo por mim. Porque se eu quero chegar a um determinado patamar, a um determinado objetivo, eu tenho que ser boa naquilo que eu estou a fazer. Para isso eu preciso de investir. Tal como um canalizador, se quer ter boa clientela, ele tem que investir, se calhar, em máquinas mais sofisticadas para poder prestar um bom serviço, porque senão vem outro, passa-lhe à frente, porque ele não sabe fazer aquele serviço, não é? Aqui é a mesma coisa, ok? Não peçam consultas grátis, porque nós todos precisamos de uma remuneração para poder trabalhar. Faz-me lembrar uma menina que eu há pouco tempo tive, que me abordou e disse-me assim, veja-me lá só uma questãozinha, porque afinal eu não lhe posso pagar, só lhe posso pagar daqui a uns 3 ou 4 meses. E eu tenho muita urgência nesta questão de ver aqui o meu namorado e eu assim. Olha, você trabalha ou não trabalha?
Trabalho. Então agora hoje você vai para o seu emprego e diz ao seu patrão, olha, eu vou trabalhar, mas daqui a 4 meses você paga-me, está bem? Porque eu agora, olho, pronto, eu perdoo-lhe daqui a 4 meses. É a mesma coisa. Vocês têm que se pôr no papel do outro. É muito fácil nós acusarmos as outras pessoas, não nos metermos no papel do outro. Antes de a gente falar, vamos nos meter no papel do outro, pensar, e se fosse eu que estivesse lá naquele papel? Portanto, temos que ter consciência das coisas que nós temos limites. Tanto o cartomante tem limites, quanto o consulente também tem que ter limites, não é? Ninguém gosta de trabalhar e chegar ao trabalho e agora vai dizer ao patrão, olha, pague-me daqui a 3 ou 4 meses, também você, coitado, está aflito, tem 4 filhos para trabalhar. Não é assim, pois não? Então vamos pensar com consciência nestas questões, está bem? Este foi só um pequenino vídeo, espero que tenham ficado esclarecidos tanto a alguns cartomantes que me estão aqui a acompanhar e que eu agradeço, à Teresa também, à Joana, à Teresa Queiroz, à Teresa Valverde, à Tânia, à Teresa Correia, obrigado por estarem a assistir e todos os que vão assistir agora futuramente nos grupos, um beijinho e até breve, vou trazer novos temas também, porque acho que há muitos mitos que precisam ser desfeitos e que o público em geral não tem a mínima noção do que fala, e até mesmo algumas pessoas da área holística e da área esotérica falam muita coisa que realmente não tem qualquer sentido de fazer, mas eu com o tempo vou trazendo, conforme vou pesquisando os temas que na semana me apetece trazer, vou aqui falando. Espero que tenham gostado, até breve e um beijinho a todos, está bem? Obrigada, até breve.